Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofia para Enem, com o tema Guia Único de Ciências Humanas na Redação. A problemática do trabalho análogo à escravidão no Brasil. 1. Texto motivador. Como a lei define a condição análoga à escravidão? O artigo 149 do Código Penal define trabalho análogo ao escravo como aquele em que seres humanos são submetidos a trabalhos forçados, jornadas tão intensas que podem causar danos físicos, condições degradantes e restrições de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou pressuposto. A pena se agrava quando o crime for cometido contra criança ou adolescentes, ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. 2. Autores e pensadores que podem ser referência em sua argumentação da redação. Karl Marx. O homem, para Marx, é o sujeito ativo e com sua atividade cria o objeto, que apesar de ser um produto seu, na sociedade capitalista não se reconhece em sua atividade, no produto do seu trabalho, que lhe é estranho, alheio. O objeto obtém um poder que se volta contra o sujeito, dominando-o, convertendo-o em seu predicado. A sociedade dominada pelos ditames do capital leva o ser humano a se identificar com a mercadoria, desumanizado, assim, em sua condição humana, e o tornando alheio ao seu processo existencial e à sua atividade. A teoria de Marx esclarece que as relações sociais estão permeadas pela estrutura social, que gera desigualdades gritantes, ou seja, a injustiça social, a exclusão social, o abandono dos sujeitos dessa sociedade à própria sorte. Marx não abordou diretamente o tema do trabalho análogo à escravidão, mas avalia que os sujeitos trabalhadores desapareceram enquanto sujeitos, sendo apenas um meio para a riqueza dos meios de produção. Nesse caso, é importante notar que o filósofo alemão não cita o trabalho análogo à escravidão. Esse termo é um termo bem atual. Entretanto, você pode utilizar Marx como seu referencial teórico, visto que o tema do trabalho análogo à escravidão tem relação direta com a exploração, a pobreza e a miséria do trabalho. Marx menciona que na história da humanidade, a exploração no trabalho leva a uma condição de miséria e pobreza, que os indivíduos que são mais explorados pelos poderosos estão numa condição de miséria total. Então, repare e preste atenção na nossa dica. Marx não fala sobre o trabalho análogo à escravidão. Entretanto, ele aborda a condição da exploração e a miséria do trabalho, principalmente no capitalismo. E toda aquela pessoa que está numa condição de trabalho análogo à escravidão passa também pela condição de exploração e desrespeito. Ricardo Antunes. O sociólogo brasileiro Ricardo Antunes menciona o conceito de precarização do trabalho, um conceito ligado às novas relações ou os modelos de mercado de trabalho no capitalismo vigente. Segundo Antunes, na escravidão, o trabalhador era vendido. Na terceirização, ele é alugado. O sociólogo estuda o conceito de precarização do trabalho e a falta de direitos nas formas de trabalho atual. As novas formas e relações de trabalho criam cada vez mais trabalhadores informais, com uma condição trabalhista precária. Antunes considera que a precarização do trabalho se torna uma regra, pois o sistema trabalhista perde cada vez mais espaço e os direitos também. Assim como a precarização do trabalho é um tipo de desrespeito e desumanização do trabalhador, da mesma forma é o trabalho análogo à escravidão. Ou seja, vendo assim uma conexão direta entre a vida precária e a condição do trabalhador, que é intensificada e brutalizada na informalização. Adam Smith. O pai da economia moderna e grande influenciador de autores como Karl Marx e Ricardo, o economista escocês Adam Smith se debruçou sobre a importância do trabalho e as suas relações. Para Smith, o valor das coisas e produtos estão diretamente ligados ao trabalho. Como atento observador, Smith identifica que o trabalho é também lugar de conflito. Segundo ele, nas relações de trabalho se impõe uma lógica de classe, caracterizada pelo egoísmo dos comerciantes e dos manufatureiros.
Os primeiros se reúnem a fim de reduzir os salários ao máximo e os segundos buscam aumentar a sua remuneração. Smith alerta para a tendência de abuso por parte de cooperativismo mercantil e dos monopólios, geralmente em conluio com o Estado. Defende salários satisfatórios e o mínimo de proteção aos trabalhadores. 3. Exemplo prático. Você tem carteira de trabalho? Tenho não. Não. Tirar. Tem que tirar, né? E aí, banheiro, como é que é aqui? Banheiro é a máquina. E tomar banho aonde? Aí, A lona, quem que deu? a lona eu comprei. Você comprou? É. Esse cobertor é seu? É meu. E o É meu. colchão também? Também. Quem que fez as tamas? Eu mesmo. O senhor mesmo faz. É. As mãos calejadas e as marcas nas pernas não deixam Marinaldo se esquecer de cenas como essas. Ele foi resgatado 3 vezes em operações contra o trabalho escravo. Eu fui por precisão. E a gente tem família, então a gente se deslocava para as fazendas para conseguir um meio melhor de vida para os filhos da gente, aí acabava caindo nessa situação. Marinaldo é um dos 52 mil brasileiros que entre 1995 e 2017 foram libertados da chamada escravidão contemporânea. A estimativa é de que ainda existam 160 mil vivendo em condições assim. 4. Dicionário sociocultural. Origem da palavra trabalho. A palavra trabalho tem a sua origem no vocábulo latino tripalium, denominação de um instrumento de tortura, formado por 3, tri, paus, palions. Desse modo, originalmente trabalhar significa ser torturado no tripalium. Quem eram os torturados? Os escravos e os pobres que não podiam pagar os impostos. Assim, quem trabalhava, naquele tempo, eram as pessoas destituídas de posses. A partir daí, essa ideia de trabalho como ser torturado passou a dar entendimento, não só ao fato da tortura em si, mas também, por extensão, às atividades físicas produtivas, realizadas pelos trabalhadores em geral, camponeses, artesãos, agricultores, pedreiros, etc. Tal sentido foi de uso comum na antiguidade. E com esse significado, atravessou quase toda a Idade Média. Por hoje é só. Caso tenha gostado do vídeo, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Forte abraço e vitória sempre!